o auditado não concordando comigo, não aceitando, eu falei, não, vamos levar para o auditor líder porque eu não aceito. Começando mais um QualiTalks, o podcast que ajuda você a descomplicar a gestão da qualidade. Eu sou Adriana Sartori, redatora do blog Qualidade Simples. E eu, Ivan Gonçalves, especialista em gestão da qualidade. E nessa temporada, o assunto é causos de auditoria. Situações que eu vivi durante as auditorias e que lições elas podem nos ensinar sobre a gestão da qualidade. É isso aí. Então, vamos ao caso de hoje, né, Ivan? Bom, as empresas precisam ter controle sobre seus processos operacionais, certo? Quando você vai produzir um produto, ele precisa atender certos requisitos, sua infraestrutura tem que estar preparada para executá-lo, você precisa ter pessoas competentes exercendo aquela função. Enfim, existem vários critérios, várias coisas que você tem que fazer para chegar na caneca que eu quero, né, que eu defini, que a regulação determina que tem que ser assim e todos os regimes estatutários determinam, perfeito, correto? Perfeito. E aí? E aí eu digo que você está citando os principais pontos do 8, né, da seção 8, seção operação, com relação ao planejamento, né? Quer dizer, antes de produzir a tua caneca, você precisa estabelecer critérios né, de controle sobre o teu processo produtivo e estabelecer e cumprir, né? Esse é o detalhe. E aí que começam todos os imbróglios, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem falado bastante aqui é, assim, se você definiu que uma coisa, que um procedimento tem que ser de tal forma, e a gente sabe que em muitos casos a organização tem liberdade para definir muita coisa, para dizer como muita coisa tem que ser, você obrigatoriamente tem que fazer, correto? Por isso que eu digo que sistemas de gestão da qualidade, eles se tornam complexos à medida que as organizações começam a escrever demais, a viajar, estabelecer processos cada vez mais complexos, enfim. E aí, como você escreveu que tem que acontecer nesse nível de detalhes, você abre espaço para que o auditor te cobre nesse nível de detalhes. Exatamente. Então, o cuidado com a descrição, cuidado com o planejamento, né, e com a formalização desse planejamento. Sistemas de gestão que funcionam bem são sistemas que têm características mais simples. São os controles que a norma exige, com alguns controles específicos que a organização entende como importante, mas nada muito exagerado, né? O caminho do meio, né? Nem algo que deixe a norma frágil, nem algo que seja muito mais criterioso que a norma, porque você vai ser sempre cobrado pelo criterioso, né? Sim. E aí, com respeito à operação, que é um ponto fundamental, né, para as organizações, afinal é o produto delas, é o serviço delas que está em jogo, eu queria que você citasse algum caso assim, que te marcou com respeito a esse ponto. A organização definiu, né, que aquele produto tinha que ter tal requisito, aquela fábrica tinha que ter tais características, ou aquele insumo tinha que atender a tais critérios de aceitação, e ela não estava conseguindo cumprir o que ela mesma havia estabelecido, seja, né, por conta ou por norma. Perfeito. Eu diria, antes de contar especificamente esse episódio, né, esse caso aí, eu diria que um dos requisitos que mais tem, uma das sessões que mais tem oportunidade, digamos assim, ou frequência de ocorrência de não conformidade é a seção 8, né, a seção da operação, porque nessa seção, além de ser a seção mais longa, é uma seção que ela tem diferentes abordagens, então ela passa ali no início por um planejamento, fala um pouquinho sobre os requisitos do produto e do serviço que ela vai entregar, ela está falando de produto acabado, fala de projeto, né, e desenvolvimento,
fala de gestão de provedores externos, gestão de fornecedores, fala da produção propriamente dita, né, seção 8.5 ali, fala do controle, né, de qualidade, liberação de produto acabado, e fala de controle de produto não conforme, né, quando algo não conforme é identificado, como a organização trata. Então ela tem do 8.1 ao 8.7, ela é bem abrangente, e nessas sessões intermediárias ainda tem parte de identificação e rastreabilidade, armazenamento. Então tem subitens ali que são alvo de auditoria e que podem gerar não conformidade. Então é uma seção que, por sua extensão e por sua aplicação, ela tem uma possibilidade muito grande de apontamento de não conformidades. O outro ponto importante de falar é que o processo produtivo é onde tudo que você planejou nas sessões anteriores, 4, 5, 6 e 7, é ali que você vai aplicar. Então você tem uma série de documentos, uma série de registros que você planejou nas etapas anteriores e que é na seção 8 que você, ao auditar a operação, você vai precisar evidenciar. Então esse caso aconteceu numa empresa que fazia embalagem de papelão. É uma empresa grande, é uma multinacional, uma unidade aqui no Brasil, e ela, dentro do processo dela, estabelecido em procedimento, as etapas do processo produtivo tinham uma etapa ali de branqueamento da polpa que ela ia usar para poder depois conformar, né, e gerar a caixa de papelão. Mas dentro do procedimento, ela dizia que todas as matérias-primas utilizadas na etapa de produção, né, dessa caixa, elas precisavam ser inspecionadas para assegurar que os requisitos de compra estão sendo atendidos. Então, contextualizando, se eu digo para você que trabalha lá na área de suprimentos, olha, Adriano, eu preciso comprar uma caneca, eu preciso que a caneca seja preta e que ela tenha Qualitim escrito em branco na lateral dela. Você vai entender que esses são os meus requisitos de compra. E quando essa caneca chega, eu preciso ter um controle sobre o que foi comprado. Sim. Então eu tenho que inspecionar e verificar se a caneca que a Adriana comprou atende aos meus requisitos. Se ela é preta e se ela tem Qualitim escrito em branco. Então, guardadas as devidas comparações, eles tinham uma matéria-prima que eles usavam para o branqueamento da polpa. E que eles diziam o procedimento que tinha características relevantes, né? E uma das características era o pH, que tinha que estar numa faixa, e aquilo era imprescindível para o processo. E aí, dentre as várias matérias-primas, eu fui amostrando algumas, e eu peguei essa matéria-prima e falei assim, deixa eu avaliar essa matéria-prima que vocês compraram, deixa eu avaliar se vocês fizeram a inspeção e o recebimento dessa matéria-prima de acordo com o que vocês estabeleceram no procedimento. Então, estou auditando o 851, que fala sobre o controle, né, do processo produtivo, né? Estabelecer mecanismos de controle para assegurar que o teu processo vai correr bem. E então eu estava no laboratório, estava auditando isso aí, e aí o responsável pelo laboratório falou, não, eu não tenho a evidência aqui, eu tenho o requisito de especificação de compra, a gente pode ir lá ver no RH, lá nos suprimentos, mas eu não tenho evidência da inspeção. Eu fiz a inspeção, ele disse que fez. Fiz a inspeção, mas eu não tenho evidência de atendimento aos requisitos. Aí eu falei assim, bom, aqui vocês definem, primeiro, que todas as matérias-primas precisam ser inspecionadas. Eu não estou amostrando todas as matérias-primas, obviamente, a amostragem quem define sou eu, mas dentre as matérias-primas, essa eu escolhi. E eu não estou tendo evidência dessa. Então você está descumprindo o que estabelece o procedimento.
Obviamente que aí, de novo, floresce a cultura da organização. Então, ele começou a defender a conformidade e não a não conformidade. Ah, pois é, mas você acredita em mim? Eu fiz a inspeção. Eu tenho certeza, eu não iria colocar. Aí eu falei, o Ivan acredita em você. Não tenho dúvida nenhuma que você fez. Você não iria colocar o teu processo em risco. O auditor Ivan precisa da evidência, porque essa evidência está sendo citada como um requisito aqui no teu procedimento. Então, se você disse que precisa fazer a inspeção e que você vai fazer o confrontamento, né, dos critérios de compra com o produto, a matéria-prima que você está recebendo, eu preciso ter evidências que você está cumprindo esse controle do teu processo. Se você não estiver cumprindo, eu vou apontar uma não conformidade desse requisito. E aí houve, obviamente, a extensão de uma discussão infrutífera, porque era uma etapa importante do processo, estava relacionado ao branqueamento da polpa, né? Que lá na frente ela servia como um critério de produto acabado, então tinha influência num critério de liberação, num parâmetro de liberação do produto acabado, mas infelizmente houve uma discussão ali nesse sentido de ele tentar dizer, não, mas vamos pegar o produto lá na frente, você vai ver que está tudo certo. Ok, o importante é o seguinte, você está com uma fragilidade, uma falha, leia-se uma não conformidade no controle do teu processo, conforme você define. Então, era estatutário nesse caso ou era da própria organização? Não, era um requisito interno da organização e mesmo o teor de brancura lá, né, enfim, o índice de branqueamento, eu não lembro qual era o critério, né, o parâmetro de liberação, não era estatutário, não tinha uma normativa por trás. Norma. Não. Mas o fato é que tinha uma não conformidade por descumprimento do procedimento. Foi apontado, meio que contragosto, né? Houve um entendimento. E nessa auditoria eu lembro que eu era auditor da equipe. Eu não era o auditor líder. E aí o auditado não concordando comigo, não aceitando, eu falei, não, vamos levar para o auditor líder porque eu não aceito, não tem problema. E aí eu deixei ele falar, ele contextualizar, eu não, né, para não conduzir a linha de raciocínio do auditor líder, e o auditor líder falou, não, realmente, se você tem um procedimento que diz que precisa ser feito e você não tem evidência, você tem uma não conformidade aqui, e o auditor aqui está correto em fazer o apontamento. Então, enfim, foi uma situação aí que é corriqueira, tá, Adriana? Corriqueira, né? É corriqueira. Essa é um campo muito fértil, né? É aquele negócio, né? Escreve e não faz, diz que vai preencher e não preenche, preenche documento errado, né? Ou deixa de preencher. Isso. O documento precisa estar assinado e não assinou. Isso. Então, são pequenas... São detalhes, são detalhes que fazem diferença, mas que, se cumpridos, asseguram um controle robusto, né, do processo produtivo. Sim, porque do ponto de vista do auditor, tudo bem o que você fala, né? Você pode falar que inspeciona, que faz, que o produto acabado também é inspecionado, que está tudo ok. Beleza, mas do ponto de vista da auditoria, é evidência que conta. Isso nem deveria ter sido motivo de questionamento pelo operador. Mas daí na verdade, vai, claro, da lábia de tentar, né, convencer ali, mas, né, do ponto de vista normativo é muito claro. Mas a minha pergunta em relação a isso é assim, não era um requisito estatutário, né? Aquele pH lá, né, tinha aquela regra, né, aquele parâmetro tinha sido estabelecido pela organização. Ela poderia simplesmente tirar isso do POP dela, né? Não, a gente recebe aqui o nosso material para fazer branqueamento do papel e a gente aplica. A gente não faz uma inspeção. Ela poderia fazer isso? Aí que tá, a norma permite essa liberdade. Permite, né? A norma diz o que fazer. Como fazer é você que vai fazer. Agora, se você estabelece uma regra, cumpra a regra.
Sim. Então, esse caso do branqueamento poderia ter tirado o POP. Mas como era um requisito importante para a característica do produto final, não fazia sentido tirar do POP. Sim. Era um ponto de controle. Sim. E como não havia evidência, reforça ainda mais a aplicabilidade da não conformidade. Mas num cenário em que esse parâmetro não fosse tão relevante assim para o resultado daquele produto, ela poderia simplesmente suprimir. Perfeitamente. Né? Seria assim uma espécie de inspeção acessória, né? Enfim. Cuidado, né? Se disser que vai inspecionar... não. Tá no POP, tem que fazer. Independente do nível de importância, né? Ou da criticidade do parâmetro. Se você disser que vai inspecionar, inspecione. Faça. E gere evidência correlata. Porque se for auditado, se for mostrado numa auditoria e você não tiver evidência... Acabou. NC... A auditoria é baseada em evidência, né? Seja ela visual, seja ela um registro no papel, mas o auditor precisa, no fundo ele está montando um quebra-cabeça e no final a constatação dele, né? O resultado para ele é, sim, essa empresa ela tem controle, ela efetivamente escreve mecanismos de controle e ela implementa esses mecanismos de controle, ela checa e quando o resultado não está bom, ela corrige. Então, no fundo, o auditor quer ver se o PDCA está funcionando. Sim. E a palavra, né, do profissional que está lá na ponta, por mais que seja verídica de fato, não conta, né? Tem que ser uma informação documentada, isso tem que ser formalizado, né? Se ele definiu, tem que ter. E nem vou entrar, né, mas acho que esse episódio cabe a gente falar um pouquinho de metrologia, porque era pH, e aí eles deviam fazer uma análise, né, pegar uma amostra daquele material e fazer uma análise se aquele pH estava dentro da faixa de aceitação que eles tinham. E aí também é cheio de regrinha, né, para você fazer esse tipo de análise, né? Tem que ter cuidado, né, porque se eu digo que eu preciso fazer um resultado, uma análise, um ensaio para segurar o parâmetro, o equipamento que eu estou usando ele tem que estar verificado ou calibrado, né? Para eu assegurar a credibilidade do meu resultado. Agora tem empresas que não precisam fazer essa medição, elas dizem que elas confiam no resultado do laudo, por ser uma empresa com qualidade assegurada, etc. Então, de novo, Vale, é uma regra que a própria empresa definiu. Então, desde que ela cumpra isso, desde que ela evidencie que ela olhou o certificado, né? Sim. Aí a pessoa pode dizer, eu assino, eu vejo o certificado, eu assino para evidenciar que eu vi. Subscrevo a palavra do meu fornecedor. Tendo evidência, Adriana, tendo evidência, de acordo com o que está definido, é aceitável. Obviamente, se não ferir a norma, né? Sim. Eu não posso ter um procedimento interno dizendo que eu não faço mais auditoria interna. A norma é soberana em relação à documentação da empresa. Sim, não, há certos limites, Perfeito. Né? Mas, de maneira geral, tem bastante liberdade, né? Muita flexibilidade para a organização dizer até que ponto é a extensão desse controle, né? Isso aí. Fechou, gente. Caos encerrado, então. Fechou, Ivan? É isso aí. Caos encerrado. Muito obrigada. Este foi o Qualitalks, episódio sobre operações. E ficamos por aqui. Tchau, tchau. E assine o nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Tchau. Até mais.